Olá, pessoal. Aqui na lição de funções com resultados, a gente podia aproveitar a oportunidade e dar uma brincada maior com a função Fibonacci. E alguns exemplos, né? Como implementá-la e depois no final ver uma forma de tornar ela eficiente. Vamos dar uma olhada? Bom, a ideia aqui é Fibonacci, como vocês já viram na lição, né? Basicamente é essa sequência, né? Que define valores calculados para n maior ou igual a zero, né? Sendo que, por definição, φ de 0 é igual a zero e φ de 1 é igual a 1. Tá? A partir disso, né, para calcular φ de n, existe uma definição recursiva, okay? E você calcula φ de n menos 1 mais φ de n menos 2. Certo? Vamos implementar isso aí, gente? Então, vamos lá. Como é que a gente poderia fazer? Vou começar aqui, vamos definir aqui um φ. Eu estou usando aqui a função iniciando com minúsculo, tá? Que é um padrão Python. Nós devemos utilizar letras minúsculas no início. Tá? Então vamos lá, o que essa nossa função vai fazer? Ela vai calcular, por exemplo, o enésimo, o que? Número da, deixa eu pular aqui, ficando longo, sequência de Fibonacci. Perfeito. Aqui, essa vai ser a nossa função φ. Bom, implementar ela você já é fácil, né? Quer dizer, a gente já implementou na lição de recursividade, a gente já implementou a função fatorial, né? Então vocês já pegaram mais ou menos a manha. Então a gente vai começar aqui com o caso base. No caso Fibonacci, olha que interessante. Na verdade, existem duas situações para o caso base, tá? E isso vem pelo fato justamente da estrutura da função recursiva. Como a função recursiva envolve o cálculo das duas anteriores, tá? Então o caso base necessariamente começar aqui com dois valores, né? Então como é que a gente pode implementar isso aqui? É o seguinte, bom, se n, né, número que você passar parâmetro para a função, for igual a zero, tá? O que a gente faz? Retorna o quê? Zero, certo? Conforme está definido lá em cima. Aí vamos fazer aqui um comentário. Vai ficar base. Eu posso. Ou não, né? Zero igual a zero. Tudo bem. Ok. Se não, tem o outro caso base, que é o 1. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar aqui um elif, certo? Aprenderam a utilizar agora. Se for igual a 1, aí já vamos comentário, economizar tempo. Fib de 1 igual a 1. E o que faz? Retorna definição 1. Ok, se não for nem 0 nem 1, é o caso recursivo. Então vamos lá, else, aqui, né? É o caso passo. Caso recursivo, qual? Aí eu vou copiar ele simplesmente daqui, ó. Então, meu comentário completinho. Tá. E aí, como é que eu faço isso? Eu dou um return, né? Fib de quê? N menos 1, tá? Mais Fib de N menos 2. Tá certo, gente? Então, essa é a nossa função recursiva. Agora vamos aqui no programa principal, vamos chamar. Estou pensando em passar um número como parâmetro. Pode fazer o seguinte: pegar um parâmetro, input, aí vamos pedir para a pessoa entrar, né? Sei lá, digite um valor inteiro, tá? A gente pode fazer um comentário aqui, ó, maior ou igual a zero, né? Porque é definida para valores maior ou igual a zero. Então, espaço aqui para ficar mais bonitinho. Fecha parênteses do input, fecha o parênteses do int, beleza. Então, eu tenho em num, né? E resultado. Vamos pular uma linha para ficar mais bonito na saída e vamos agora imprimir, né, o resultado da chamada. Aqui eu vou usar uma fstring, por que não? Então, fstring dizer, sei lá, o resultado é
o quê? Assim. Vamos fazer assim. Fechar aqui o string e eu vou fazer a chamada da função fibn. Tá certo, gente? É isso, né? Vamos testar? Salvar aqui. Vamos executar. Então tá aqui. Ó. Digite um valor inteiro. Então, primeiro, vamos testar os casos base. 0. Opa! O que aconteceu? Vamos lá. Erro. O nome n não está definido. E n que não está definido? Ah, vamos olhar a linha, né? Linha 23. Linha 23, exatamente esse. Ué, gente, mas eu não defini n aqui na... Então, o que aconteceu? O que vocês já aprenderam? Ah, aprenderam o quê? Que esse n aqui, ele está no escopo da função fib. Tá? Então, esse n aqui não faz nenhum sentido. Tá? Não tem uma variável n definida. Na verdade, foi um erro mesmo, né? Porque a variável que eu usei para receber o valor do usuário foi num. Está errado. É num. Agora vamos ver se vai funcionar. Salvar. Vamos ver. Vou testar os casos base. 0. Ah, resultado 0. Tá beleza. Vamos rodar de novo. Vamos fazer para o outro caso base 1. Tá indo bem. Agora vamos de novo. Vamos rodar agora para 2, por exemplo. Resultado 1 tá batendo, né? Porque a série Fibonacci. Qual que é a série? Vamos botar aqui um pouquinho da série para a gente lembrar. 0, 1. Aí soma dos dois anteriores. 2. Aí soma dos dois anteriores. 3. Aí soma dos dois anteriores. 5. 8. 12. 12? 13. Certo? E agora? 21. Vamos testar? Vou pegar agora. Continuar aqui, né? Vou pegar agora para 3. Seria 2. O terceiro número. Tá? Agora para 4. Seria 3. Tá indo bem. O quinto número seria 5. O sexto número seria 8. O sétimo número, 13. Mais. Oitavo número, 21. Tá, beleza, né, gente? Tá funcionando certinho. Ok. Agora é o seguinte, calcular Fibonacci com esses números pequenos não tem graça, né? Quer dizer, a gente mesmo conseguiu calcular rapidamente ali, né, de cabeça. O legal seria executar ele para valores maiores. Então, vamos tentar aqui agora brincar, sei lá, vamos botar para 20. O 20º número, né, na sequência Fibonacci. Ó, 6.765. Vamos mais longe. 30º número na sequência Fibonacci. Lá, 832.040. Olha que numerão. Vamos rodar agora para o número 40. Opa! Tá vendo que tá demorando, gente? Olha lá, até agora nada. Até agora nada. Ixi, esse cálculo tá difícil, hein, para o programa fazer. Nossa. Vamos lá. Tem esperança, tem esperança. Aí saiu o resultado, acreditem, acreditem. Tá vendo que a diferença, né, do cálculo com 30 para o 40 já foi bem grande, né? Isso aí justamente é uma característica, tá, de um programa que tem uma natureza exponencial. Olha lá, calculou. Olha que numerão, gente. Olha isso aqui. Esse é o Fibonacci 40. Você viu a diferença, né, do Fibonacci de 30 para o de 40. Primeiro que o de 30, o cálculo é quase instantâneo, né? A diferença dos valores também é muito grande, né? E aí, a ideia de chegar nesse caso, né, mostrando um exemplo que ele demora muito para calcular, é mostrar para vocês como esse problema pode ficar complexo, ou seja, como ele pode demandar muitos cálculos, certo? E aí, para a gente tentar entender um pouco o problema, né, quer dizer, o que leva esse cálculo a ficar muito complexo, a gente pode fazer uma brincadeira aqui, que é o seguinte. Eu vou incluir na função Fibonacci, tá? Para que ela imprima toda vez que ela executar. Ela vai simplesmente dizer o que ela está rodando. Então, vamos fazer algo do tipo assim. Então, fstring. E vamos imprimir exatamente a carinha da chamada da função. Então, eu quero exatamente imprimir o fib e eu quero passar o n. Então, eu vou botar aqui as chaves para que ele substitua. Então, agora o que vai acontecer, né, gente? Toda vez que ele executar a função fib, a primeira coisa que ele vai fazer, antes de qualquer cálculo, é imprimir exatamente o que foi chamado. Certo? Então, vamos rodar isso aqui.
Aí vamos começar com um númerozinho menor, sei lá, 10. Né? E vamos ver o que vai acontecer. Eita, mesmo assim deu chamada pra caramba. Vamos subir aqui um pouquinho para te dar uma olhada. Voltar lá no início. Chamada. Interessante. Percebe que eu chamei Fibonacci com 10, e aí de fato ele imprimiu o Fib de 10, né? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui, vocês vão ver que de fato a primeira instrução é justamente essa. Aí depois ele imprimiu o Fib de 9, Fib de 8, Fib de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Depois apareceu aqui 1, 2, 1, 0, 3, estão vendo? Tá. Primeiro, por que ele fez? Vamos tentar entender por que ele fez essas primeiras chamadas, né? Variando de 10, tá, até 0. Tá? Bom, se a gente olhar aqui na função, tá, a gente vai ver que é o seguinte: como eu passei um número n que é maior do que 0 e 1, né, ele vai para o caso recursivo. Tá? E aí você pode perceber que a primeira chamada que ele faz é fib de n-1. Tá? Então, fib de n-1 vai chamar fib de 9, tá certo? Por isso que rodou esse fib de 9. Quando tiver a próxima chamada de fib de 9, ele também vai descer para cá e vai chamar fib de n-1. E aí vai ser fib de 8. E percebam que ele vai dessa forma, tá? Até chegar no fib de 1. Por quê? Porque quando ele chamar o fib de 1, ele vai retornar 1. E aí, finalmente, tá? Ele vai poder rodar essa outra chamada aqui, que é fib de n-2. Certo? Agora, por que ele chamou 1 e depois 0? Porque esse fib de 1, né, foi a chamada, caiu nesse caso, né, e ele retornou 1. Só que para ele ter pedido chamado fib de 1, significa que o n nessa chamada anterior era 2, né, porque 2 menos 1 é 1. Tá? Então depois, imediatamente, quando retornou esse 1, ele foi tratar essa segunda parte, nesse segundo termo dessa expressão, aí ele fez 2 menos 2. 2 menos 2 é 0. Aí por isso que deu fib de 1, fib de 0. Esse fib de 0 gera essa segunda chamada e aí caiu nesse caso 0. Certo? Bom, a ideia aqui não é ficar analisando isso caso a caso, mas só para vocês terem um pouco de noção de como a coisa se comporta. Outro detalhe que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte. Tá? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Tá? O fib de 3. Percebam que fib de 3 ele aparece mais de uma vez. Ó. Uma vez, outra vez aqui. Outra vez, olha outra vez aqui de novo. Olha outra vez aqui de novo. E assim por diante. Tá? Isso não vale só para o fib de 3. Né? Você pode ver que vários são repetidos várias vezes. Isso está indicando o quê? Que a função Fibonacci, da forma como ela está implementada, tá? Ela está levando o recálculo, tá? De funções que já foram avaliadas. Né? Você percebe que ele calcula novamente valores que já foram calculados. Tá? E essa é uma das razões que leva a essa alta complexidade da função. Né? A gente faz muito trabalho que a gente pode ter que considerar desnecessário. Certo?